Estúdio CBN. Apresentação Carol Pascovitch. De volta com o Estúdio CBN na terceira e última hora do programa desta sexta-feira. Sextou, dia 12 de janeiro de 2024. Agora, 4h04. Saúde em Foco, com Alessandra Vidotto. No próximo intervalo, não fala a hora não. Tá. Não tem a hora na frente. Beleza. Doutora Alessandra Vidotto, tudo bem com você? Boa tarde, doutora. Tudo bem, Carol, e com você? Tudo certo também, graças a Deus. Doutora, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito complicado, é um assunto muito delicado, né? Denso. Muito denso. E é um assunto que eu já vou começar compartilhando uma experiência pessoal, porque eu gosto de fazer isso, fazer esses comparativos, porque eu nasci na geração que usa muito as redes sociais, né? Eu acho que eu tenho 25 anos, aí para você que está do outro lado do rádio, e eu uso muito, sou muito consumidora das redes sociais, só que há um tempo eu comecei a perceber que as redes sociais estavam me fazendo mal, de verdade, assim. Eu entrava em páginas, aí postavam uma notícia, e todos os comentários que eu via eram comentários ruins, eram comentários de ataques. Isso começou a me fazer muito mal de verdade, tanto é que todas essas páginas que estimulavam o ódio, eu parei de seguir. Eu não acompanho mais. Eu parei de consumir esse tipo de conteúdo porque eu vi que estava me causando ansiedade. Não era eu que estava recebendo aquele ódio, mas começou a me fazer muito mal. E aí, no mês passado, acredito, né, no final de dezembro, teve um caso que eu pensei até 1000 vezes em republicar esse caso e escrever para os meus seguidores ali, para os meus poucos seguidores das redes sociais, porque me chamou muita atenção e eu não sei como não tinha acontecido antes. Que uma jovem tirou a própria vida porque criaram uma conversa fake dela com o influenciador Whindersson Nunes. Ele expôs essa conversa porque ele também já não aguentava mais mentiras sobre ele. Você percebe que é um atrás do outro? Sim. E essa menina tirou a própria vida. Então, assim, é um caso muito triste, teve que chegar num extremo. E mesmo assim as pessoas não param. A gente vê com o Big Brother hoje, o menino que saiu massacrado nas redes sociais. E é só um jogo, né? Sim. E a gente vê isso tanto, e é tão triste, isso me entristece, de verdade mesmo, doutor, e esse é o nosso assunto de hoje, né? Sim. Carol, é muito importante a gente ter abertura para trazer essa temática aqui no programa da CBN, porque lembrando que a gente está no mês, que é o Janeiro Branco, que é um Sim. mês de conscientização da saúde mental, que é muito importante para o indivíduo e para a sociedade. A saúde mental é muito importante, né? Então, a temática do programa é como anda a saúde mental dos nossos jovens e adolescentes diante do cenário das redes sociais. E você lembrou muito bem desse caso, né, dessa jovem que se suicidou no dia 23 de dezembro. E a partir disso, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania fez um pronunciamento também numa rede social, cobrando uma regulação, uma regularização, né, do que pode ser postado, né, de uma responsabilização do que acontece com as redes sociais, principalmente das empresas que gerenciam, né, esses conteúdos das redes sociais. E no próprio perfil dele, eu vou ler o que ele fala, tá? Esse é o segundo caso de suicídio em menos de um mês envolvendo um jovem e a divulgação de informações falsas e discursos de ódio na internet. Então, em dezembro foi vinculado de forma bem ampla o caso dessa jovem de 22 anos, mas isso não é algo que acontece agora, né? O que ficou mais assim, mais triste é que foi utilizada uma fake news, que é uma informação falsa. E mesmo com tantos pedidos dessa moça e da própria mãe, né, para que fosse
interrompido, né, toda essa divulgação continuou levando a esse cenário tão triste. E a gente tem que tomar muito cuidado em relação às fake news. E aqui eu faço um alerta para você que está nos ouvindo, que participa de grupos familiares, de grupos, qualquer grupo de rede social. Antes de você veicular qualquer mensagem, qualquer notícia que chegue até você, verifique se é uma notícia verdadeira, se Sim. existe uma fonte confiável, porque fake news pode destruir famílias e vidas e dificultar o trabalho de profissionais, inclusive dificultou muito a ciência na pandemia, né? E eu queria deixar uma dica bem importante para vocês entenderem o quanto uma fake news pode impactar uma sociedade, que é o filme Não Olhe Para Cima. É um filme bem impactante, que eu deixo aí essa dica. Então, esse caso de fake news aconteceu em dezembro do ano passado. Mas em agosto de 2021 foi um ano bem, assim, preocupante com suicídio em jovens, tá? Em agosto de 2021, um jovem de 16 anos também cometeu suicídio por causa de rede social. Ele foi vítima de discurso de ódio e de LGBTfobia, e um menino que fez brincadeiras na rede social, mas que se declarou heterossexual. Então a gente sabe que existe, né, uma provocação com essa temática importante. E aí, um pouco antes, em julho de 2021, houve também uma veiculação importante de uma notícia preocupante na USP, que num período de 2 meses, 3 jovens tinham cometido suicídio. Então, a USP, né, como um todo, entrou com um programa de atenção em relação a isso, porque nos últimos anos veio mudando o cenário de estudantes, né? Depois a gente até pode falar sobre isso num outro programa. O que está acontecendo com esses jovens que estão se sentindo tão vulneráveis dentro desse ambiente universitário, né? Qual é a realidade? E aí, Carol, eu trouxe aqui algumas questões para a gente ir discutindo, para auxiliar as famílias que nos ouvem, porque essa temática é uma temática importante para a gente ter conscientização, para nos servir de alerta para o que vem acontecendo. Certo. Então, tudo começou, né, esse cenário do suicídio foi iniciado com um relatório que foi feito pela Organização Mundial da Saúde em 2014, que colocou o cenário mundial que o suicídio estava retratado como um grave problema de saúde pública. Quando a gente fala de problema de saúde pública, todas as autoridades precisam auxiliar de alguma forma, né? Então, aquele país, em relação a um estado, nesse caso era um problema global apresentado pela Organização Mundial da Saúde, que colocou as autoridades em alerta, principalmente nessa população mais jovem, que é a população mais vulnerável a esse tipo, né, de situação. Sim. E entre crianças e adolescentes, o suicídio é a principal causa de mortalidade. Nossa. Então é algo muito triste. E quando você falou que você se sentia mal com esses conteúdos, Sim, demais. eu falei hoje de manhã com o meu marido que a gente tem uma criança em casa e a gente conhece várias crianças e adolescentes, eu atendo, né, crianças e adolescentes, e eu fiquei também sensibilizada com toda a pesquisa que eu vim realizando para falar sobre esse assunto. Por isso que eu falei no início que é um assunto denso e que deixa a gente realmente, né, mais sensibilizado. E aí, aqui no Brasil, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde divulgou um boletim epidemiológico que tem alguns períodos de divulgação desses boletins, retratando dados do período de 2016 a 2021
sobre o suicídio aqui no nosso país. Nesse período de 2016 a 2021, foram computados mais de 6.500 casos de suicídios nessa população jovem, que a gente chama de jovens e adolescentes. Sim. Quais são as principais vítimas, para vocês entenderem? A gente tem 2 quadros, né? Mas principalmente a gente fala de adolescentes de 10 a 19 anos. Então, tem uma faixa ali do final da infância, né? Que ainda são crianças, até 19 anos, mas algumas pesquisas também mostram até os 26 anos, que também traz essa população universitária, população de pós-graduação. Então, em adolescentes da faixa etária de 15 a 19 anos, teve o maior aumento de suicídio, mais de 84% nesse período. Qual foi o maior índice? Em qual população? Sexo masculino. 67,9%, quase 68%. E a maior parte dessa população eram pretos e pardos, mais de 56%. Então, nesse período de 2016 a 2021, nessa faixa etária de 15 a 19 anos, teve um aumento de 49% da taxa de suicídio, né, de mortalidade, e entre a idade, o período de idade de 10 a 14 anos, um aumento de 45%. Isso é muito preocupante, se a gente pensar que é a principal causa de morte nessa idade. O que está acontecendo com os nossos jovens? Por isso, né, o assunto que a gente trouxe, essa temática, como está a saúde mental desses jovens. E como eu falei agora, é importante a gente trazer essa temática para que a gente desmistifique esse debate sobre saúde mental, porque realmente é muito importante, é imprescindível, né? E a divulgação desses boletins, desses relatórios, servem para que as autoridades tenham um direcionamento de melhores ações que sejam efetivas para enfrentamento e principalmente prevenção. Quais são as políticas públicas que podem ser realizadas, desenvolvidas para isso, né? Para minimizar, para diminuir, para controlar o que está acontecendo. E aí eu trago uma outra questão, né? Existe um cenário, um ambiente que ocorre mais suicídios? Normalmente, o que a gente vê, né, em estudos é que crianças e adolescentes que estão presentes em ambientes com agressão e violência, que assistem ou que vivenciam, têm uma maior propensão, tá, em passar por esse tipo de tentativa. Crianças e adolescentes que passam por desafios muito intensos em ambiente escolar, ou em algum outro ambiente que tem algum tipo de convívio social. Então, passou por alguma dificuldade muito grande num local que tem atividade física, ou num grupo de amiguinhos, ou com alguns familiares. Então, sempre vem de um ambiente que existe um convívio de pessoas, né? Um convívio social. Algo também que tem sido retratado bem amplamente, isso tem muitos estudos já que têm mostrado, né? As universidades têm apresentado um cenário preocupante, tá? Com suicídios, e a pós-graduação também. Então, a USP já tem algumas medidas para isso, e eu tenho um projeto que está sendo proposto aqui na minha instituição para isso também, para cuidar da saúde mental dos pós-graduandos, né, dos alunos de pós-graduação. Quando eu tiver novidades, eu trago aqui para vocês, porque isso é muito, muito importante. E aí, a temática que a gente trouxe hoje, um cenário que realmente tem aumentado muito e está, assim, já fora de controle, é o cenário que a gente encontra nas redes sociais. Porque existem esses discursos de ódio, falas com agressões, bullying digital, né? Então, é muito importante a gente também estar atento ao bullying físico, né, que ocorre nesse convívio social que eu acabei de falar, mas na internet existe esse bullying digital muito sério, e algumas páginas, alguns conteúdos trazem
uma motivação de automutilação entre os jovens. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria já fez um alerta bem importante aos familiares para que haja, né, um olhar atento para o que as crianças e adolescentes estão acompanhando em redes sociais para se evitar esses conteúdos. E aí, pensando nisso, né, pensando nos familiares e cuidadores, existe algum tipo de sinal que a gente pode observar nessas crianças ou nesses adolescentes? Tem, né, doutora? Sim, sempre existem sinais importantes. Quando a gente fala de crianças, se vocês notarem crianças que estão ficando mais quietas, tristes, que preferem ficar num local ao invés de sair para brincar, que não esteja mais buscando convívio com os amiguinhos ou convívio com os pais, esteja buscando um isolamento, qualquer um desses sinais já é muito preocupante, tá? Então, é uma situação de alerta que os familiares podem levar essas crianças, né, a um profissional, a um pediatra, para entender o que está acontecendo. Se percebe que está acontecendo algo muito importante em escola ou algum outro lugar de convívio, a criança trouxe alguma questão importante, a família deve verificar o que está acontecendo para que isso não ultrapasse, sabe, o que é um limite suportável para um equilíbrio, para manter o equilíbrio emocional dessa criança ou desse adolescente. E quando a gente fala de questões de automutilação, sempre vamos ser mais cuidadosos. Na maioria das vezes já existem tentativas anteriores. Pelo menos uma questão pequena de automutilação. Então, se o jovem, se o adolescente apresentou qualquer tipo de ferimento que é preocupante, questões emocionais, além de isolamento, questões com amigos, esses familiares já devem ficar atentos e, na dúvida, procurar ajuda profissional. E algo também que talvez vocês podem estar se perguntando se existe diferença entre meninos e meninas. Você acha que existe algum tipo de diferença, Carol? Doutora, eu acredito que não, mas você falou que a taxa de meninos é muito maior, né? Eu até fiquei curiosa. Por que disso? Mais que o dobro. Por que? Eu achei que ia ser o contrário, para falar bem a verdade, porque Sim. Achei que ia ser o contrário. Os meninos, eles têm muito menos tentativas, tá? Quando eles buscam suicídio, normalmente já acontece por uma questão comportamental. Normalmente eles têm mais acesso a armas de fogo, eles também têm condutas mais agressivas, normalmente, uso de métodos de letalidade à vida mais, vamos dizer, efetivos do que as meninas, e eles podem também ter transtornos de comportamentos, com sentimentos de desesperanças, principalmente quando acontece algum contexto de separação entre os pais, tá? Esse é o perfil que ocorre em meninos. Meninas, normalmente, tem mais tentativas. Elas vão ter pelo menos 2 a 3 tentativas até conseguirem realmente o suicídio. E normalmente as questões que desencadeiam são questões alimentares, como a bulimia, a anorexia, questões também de convívio social, então teve alguma questão com uma amiga ou com um amigo, questões com depressão, que foi o caso da jovem que aconteceu. Sim. Ela já tinha esse histórico e ela já tinha também histórico de tentativa. A mãe retrata isso, sabe, em divulgação, que a gente pode buscar, né, nos veículos de comunicação. Meninas também que passam por estresse pós-traumático, né, um trauma muito grande e fica vivenciando aquele trauma, que é o que a gente chama de estresse pós-traumático. Então, são comportamentos distintos e as meninas, elas, normalmente a família tem tempo de correr e entender o que está acontecendo e buscar, né,
Ajuda. Ajuda, exatamente isso, ajuda profissional, uma conversa, então essa é a grande Ainda dá diferença, tempo, ainda né? dá tempo de fazer algo. O que a gente então pode fazer para ter alguma medida protetiva nesse cenário, né? Que é isso que eu queria finalizar essa temática de hoje. Os familiares precisam ter muita atenção com os filhos, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. A qualquer sinal de mudança de comportamento, busque conversar, busque acolher, alertar sobre as amizades, as redes sociais. E aí, para quem tem um pouco de dúvida que as redes sociais podem causar na vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem, assista o filme O Dilema das Redes. Bom. E depois vocês me deem um retorno do que vocês sentiram, tá? É algo assim bem impactante. E o que a gente vem observando, talvez com essa crescente utilização das redes sociais, é que existe um enfraquecimento dos vínculos reais entre pais e filhos. Também sinto isso. Os pais estão se distanciando dos filhos e com isso existe uma brecha de mudança de comportamento e acesso a conteúdos que não são conteúdos adequados. Então, é importante que esses pais retornem a esse convívio, busque se aproximar dos filhos, busque uma aproximação, uma conversa franca, explicando o que está acontecendo e, na dúvida, busque ajuda profissional. Isso é muito importante, né? Enquanto a gente fala de uma sociedade, né, de uma cidade, um estado, um país, quando a gente fala de sociedade, essa é uma questão multifatorial. Então, a gente precisa de políticas públicas, de uma visão de profissionais atentos a esse cenário, que já pesquisam o que vem acontecendo, que atuam disciplinaridade, né? E para que ocorram estratégias de prevenção, redes de apoio e acolhimento a essas questões de saúde mental, esse sofrimento que esses jovens vêm passando é muito importante, porque eles precisam sentir que eles não estão sozinhos, que eles podem compartilhar aquela dor e aquele sofrimento e que tem uma rede de apoio que pode acolhê-los. Então, isso é muito importante, né? E principalmente, né, com os mais jovens que são aquelas pessoas que são mais vulneráveis. Então, é importante fortalecer os mecanismos emocionais que esse indivíduo tem, para que ele consiga ir se reequilibrando, ou que os adultos consigam auxiliá-los, né? Então, inteligência emocional é importante, né? Para que eles consigam se equilibrar. Então, essa é a mensagem final que eu queria deixar para vocês. E se vocês estiverem passando por questões com os filhos em casa, né? Com pessoas que convivem com vocês, e alguém fala algo que deixa eles muito chateados, muito tristes, que colocam a sanidade mental em dúvida, o comportamento, o que eles são como indivíduo. Tem uma frase que eu falo muito para minha filha, que o que aquela outra pessoa disse é só um ponto de vista, é um interessante ponto de vista. E aquele ponto de vista não é uma definição sobre ninguém, é só um ponto de vista que pode discordar de todo um outro contexto. Então, a gente precisa deixar claro que a opinião do outro não nos define. Perfeito, doutora. Muito obrigada, viu, pela participação. Você que está aí do outro lado do rádio, envia, né, essa super conversa para uma criança, um adolescente, porque a doutora falou de uma forma muito simples que todo mundo consegue entender. E é muito importante que vocês, pais, tios, avós, prestem atenção nas crianças, nos adolescentes que estão em casa, porque esse é o mal do século, né, doutora? Sim, e os nossos filhos, as nossas crianças, adolescentes e jovens são o nosso maior patrimônio. Sim. É o que a gente tem de mais precioso na nossa vida. Sim, com certeza.
Obrigada, doutora, Sou pela eu que participação. Um beijo e até sexta-feira que vem. Carol, sou eu que agradeço e para mim, como sempre, foi um prazer. Ótimo final de semana a todos. Obrigada, doutora, para você também. Agora a gente vai para o intervalo.